Olá, meus amigos, como vão todos? Tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast, o CAF Cast. Dessa vez, sempre ao meu lado, o Dr. Fábio Alves, meu sócio, grande amigo. Trazer para vocês um tema super agradável, que seria a advocacia e empreendedorismo. E hoje, nada melhor do que a gente trazer não só um cliente, mas como um grande amigo que eu tenho por mais de 15 anos. É bom nem contar muito bem as datas, né, para não ficar. Para não revelar a idade. Isso é perigoso. Mas aqui está ao meu lado Vicente Queiroz, um, como Valeu, já disse, um cara. grande amigo, um cara que já empreende desde pequeno, né? E já passou por vários percalços na vida, várias tentativas. E empreender é isso, é você arriscar, é você tentar colocar ali a sua mente em prática, colocando várias empresas e várias tentativas, vários sócios, porque as tentativas levam ao acerto. Então, assim, errar é humano e para o empreendedor errar é significado que você está sabendo arriscar. E o Vicente hoje, ele é o fundador, né, da Área 42, um cowork, Tecnohub também. Diferente dos demais, a gente conhece cowork, quando a gente pensa em empresa, a gente pensa no modelo básico. Né? E quando a gente vê a Área 42, a gente vê um modelo que foge completamente ao básico. Eu acho que a área 42 ela une não só a funcionalidade, como um momento também de criação, um momento de lazer, um momento que você fica livre. E quanto mais a pessoa fica livre, né, Vicente, você tem um poder criativo ainda melhor. Então, recapitulando, né, a gente queria passar a você essa oportunidade de falar um pouquinho da tua história, como é que tu começou. Eu sei que você jogava xadrez quando era criança, ganhava de mim, eu sou um pouquinho mais velho, mas ganhava fácil, né? Então, assim, a sua cabeça sabia que ia dar muito, muito certo no futuro. E o futuro chegou. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua breve história, né? Como é que tu alcançou aí esse insight aí para abrir a área 42, o que você já passou por isso. Falasse um pouquinho aí sobre Eu, isso. go- eu gostaria só um momentinho, antes de passar a palavra para o Vicente, de agradecer a presença, né? É uma satisfação estar ao lado de dois amigos, né? Ladeado por dois amigos, grandes amigos. O Vicente é uma pessoa que eu considero, que eu admiro muito enquanto profissional, pelos resultados que ele entrega. É um cara que eu, conversando com o Éder, eu digo que é uma faixa preta em liderança, em gestão, e que eu admiro muito também enquanto pessoa, né? É um cara que você nota desde quando você tem a primeira oportunidade para conhecer a humildade, a inteligência dele, a capacidade que ele tem em desenvolver e solucionar problemas, né? Eu costumo até dizer para o pessoal que a nossa copeira, a dona Lidu, sempre fica muito feliz quando ele chega, né? Ele e toda a equipe dele, que sempre vem com uma vibe muito positiva, né? Sempre muito alegre. E essa é a energia que ele passa, não só para quem é amigo, mas também para todo o ambiente de trabalho. E isso para a saúde mental no ambiente de trabalho é muito importante. Né? Eu gostaria de passar a palavra ao Vicente para dar continuidade à resposta que o Éder perguntou. Bem-vindo, Vicente. Obrigado pelas palavras, Éder e Fábio. Muito obrigado pelo convite, né? Pro CafeCast, que vai ser um sucesso. Com certeza vai ser um sucesso. Essa ideia, né, de você conseguir unir tanto uma das coisas mais fundamentais dentro de uma empresa, e eu aprendi na base da porrada, gente, que é o departamento jurídico e o ambiente empresarial e empreendedor, né? Como o Éder falou, empresário e empreendedor parece ser a mesma coisa, mas não é, né? Você pode ser um empresário e não ser empreendedor. Mas o empreendedor normalmente. E também o contrário também é verdadeiro. Você é um empreendedor e não tem uma empresa, né? Então você tem uma visão empreendedora. Então, eu tive muita sorte no início da minha jornada empresarial e empreendedora de ter sócios maravilhosos, que são também meus irmãos, né? E que a gente conseguiu fazer uma família empreendedora, né? E uma empresa familiar, o que não é fácil, né? E como eu falei, a gente apanhou muito no início, como todas as empresas, mas a gente conseguiu ultrapassar todos os desafios que a gente teve e foi aonde a gente realmente, em 2021, decidiu, né, a gente já tinha outras empresas, e na pandemia surgiu essa dor, uma dor muito latente para a gente, de a gente precisar inovar,
né? E precisar criar outros meios de receita, né? E foi quando surgiu a ideia do coworking. A gente conhecia, eu já conhecia coworkings, mas não conhecia o modelo de negócio, como você ganhar dinheiro com aquilo lá. Né? E foi quando a gente foi estudar, fez cursos, foi entender. Eu fui bater na porta de outros coworkings, que hoje são parceiros nossos, né? Através da rede coworking. E aí a gente foi conhecer como é que a gente poderia montar isso daí, né? E uma das coisas que a gente percebeu é que a gente precisava ter uma identidade própria, que a gente precisava ter um diferencial. E, obviamente, como fundador, né, e cofundador, mas a gente entendeu que a identidade principal seria a nossa, a gente colocar os nossos gostos, como a gente gostaria de trabalhar em prática, né? Então a gente realmente, como o Éder falou, nós somos um pouco diferente. Diferente dos iguais. Toda a nossa estrutura ela é temática, então eu tenho vários tipos de salas temáticos, sala mais medieval, sala mais dentro dos livros aí conhecidos, né? Tipo O Senhor dos Anéis, Harry Potter. Então a gente pegou muitas referências, Jurassic Park. Jurassic Park. Então eu também sou colecionador, né? Aí entra o lado paixão, né? E no colecionismo eu coleciono tanto, não só coleciono, mas gosto de estudar a área de astronomia, telescópios e tal, a área de jogos de tabuleiro, board games, então eu tenho uma coleção relativamente grande de jogos de tabuleiro, e também de Legos, que eu sou fanático, o Fábio toda vida que vai no Iguatemi, Isso é que ele verdade. vê um Lego, bate a foto, Fábio também. Eu sempre lembro. Também. e assim, realmente no colecionismo isso daí traz muitas outras oportunidades. Em cima dessas oportunidades, através da Área 42, que é um coworking e um tech hub, depois a gente destrincha um pouco mais sobre isso, a gente conseguiu fazer muitas outras parcerias e outros negócios, né? Tipo Quebrando Controle, tipo a UCEG, né? União Cearense de Gamers, do qual também sou diretor, da rede coworking, né? Que diferente das outras empresas que eu tive, isso eu achei muito bacana, uma associação de coworkings onde todo mundo, mesmo sendo concorrentes de negócio, mas são parceiros e amigos, né? Dividem as dores, dividem os problemas, as soluções dos problemas. Então, mensalmente a gente tem várias reuniões para entender como é que está o mercado, entender como é que está um ao outro, enfim. E isso eu acho muito saudável, muito legal desse modelo de negócios, né? E cada um de nós, dentro do universo de coworkings, tem a sua identidade, como eu falei. O nosso lema, por exemplo, da Área 42 é entre trabalhar e se divertir, escolhe os dois. Então, o nosso ambiente ele é realmente um ambiente criativo, é um ambiente lúdico, é um ambiente agradável, né? Toda a nossa construção foi em cima não só de referências, mas de outros modelos de negócio, né? Tipo a Disney, os parques temáticos. Então, é sempre um ambiente muito encantador que faz com que não só o nosso cliente, mas o cliente do nosso cliente se sinta encantado, acolhido, né? E num ambiente agradável. Beleza? Mas muito obrigado. É muito interessante escutar a sua história, que a gente nota, né, o espírito empreendedor dele, nato. Porque o Vicente não optou por constituir um contrato de veste. O que é o contrato de vesting? É aquele que você traz um técnico para ser seu sócio. O que ele decidiu junto com a família, né, com os que são os sócios dele, como ele havia relatado, estudar o assunto, aprofundar, né, estruturar o negócio com base no seu conhecimento, nas suas vivências, na sua história. Eu acho isso o diferencial do empreendedor. Porque quando você tem uma empresa, você tem que entender um pouco de tudo, né? É a métrica financeira, é o comercial, é o marketing. Então, dentro de uma estrutura familiar, como é que vocês desenvolvem essa questão? Cara, na nossa família, cada um decidiu ir para ramos diferentes, né? Eu fui para a área de engenharia, o Marcelo, que é meu outro sócio, é da área administrativa e de letras, né? Então, e a Andrea foi da área do turismo, e a nossa mãe, que também participou em todas as construções das empresas, ela é economista. Então a gente teve aí pincelado em todas as áreas e cada um dominava bastante e foi atrás de estudar sobre o assunto, se aprofundar e entender.
né? Então, assim, a nossa primeira empresa foi uma franquia que nos deu muita base, né? O modelo de franquia, ele já entrega muita, né, o know-how ali. Sim. Então, ele por si só já nos deu muitas bases, né, de sistema de gestão, de estoque, de comunicação, de contratação, de modelo de pessoas ali, departamentos, né, até de treinamentos. Então, a gente aprendeu muito em cima disso, né? Obviamente que a teoria é uma coisa e quando você vai para a prática é outra, completamente diferente. E aí, na prática, a gente aprendeu outras coisas, né? Os 5 primeiros anos a gente aprendeu Na coisas. prática, a teoria é outra, como falam, né? A gente aprendeu coisas muito boas e coisas que doeram bastante. Uma delas foi o lado jurídico, né? O que a gente vê muito nas franquias que tem atualmente no Brasil é que eles ensinam muito a fazer o negócio, Sim, mas eles não ensinam o problema. exato. Porque assim, o que o franqueador geralmente pensa? Eu vou lhe ensinar a produção, vou ensinar você O comercial, né? O eu produto. vou Focar facilitar no a sua produto. vida, Sim. né? Mas e a dificuldade? A dificuldade vai existir sempre. Sempre. Ou uma Sempre. franquia, ou um modelo próprio, Sim. sempre vai existir. Só que isso nunca é falado, Isso. né? Então, assim, é realmente um grande percalço, um obstáculo, né, que o Sim. empreendedor vai ter, seria aqueles problemas que vão aparecer. E nós iniciamos em Particularmente. 2010. De 2010 para cá, mudou tudo. Entra é social, sai é social, vai é social, não vem é social. A parte jurídica, muitas coisas, né? Teve uma reforma trabalhista, que em 2010 era uma pegada totalmente diferente, né? Então, tudo isso, essa mudança, se depender do empresário, ele tá, desculpa, mas tá lascado, porque são muitas áreas de domínios que precisam. O cara tá focado naquilo dali. E nada melhor do que você realmente ter parceiros e fornecedores que são especialistas nisso, né, para tomar de conta daquele dali. Então, qual foi a grande diferença de 2010 para 2021? A gente nasce em 2021 totalmente estruturado. Então, quando a gente faz o planejamento, né, o fluxo de caixa já está embutido nisso daí, a parte jurídica, a parte contábil, marketing, comercial. E o marketing hoje é totalmente diferente de 2010. Antigamente era muito usado rádio, televisão, que era caríssimo, então você tinha que Os ir para meios outdoor, convencionais, né, o offline, como era chamado. conhecido, né? E hoje em dia são redes sociais, você tem que estar inserido nas redes sociais, você tem que ter um marketing ativo que vai te auxiliar ali, a produção. Hoje você tem que ter o cara que faz a cópia, o cara que faz o design, o cara que faz o videomaker, é o cara que vai roteirizar, é o cara que vai fazer o tráfego, né, o tráfego pago, e cada um desses daí são profissionais que são especialistas nesse assunto, e que o resultado vai vir daqui a 3 meses. Então, assim, e você tem que começar, você tem que estar presente nisso, né, e conhecer, né, você estudar Era também. justamente isso que eu ia te perguntar agora, porque nós que trabalhamos no mundo jurídico, né, a gente faz assessoria para as empresas quando elas vêm com muitos problemas. Então, assim, A gente chegou para vocês, a gente... um dia já chegou. E até intitula assim, somos quase que bombeiros, a gente tem que apagar um incêndio, né? E assim, muitas vezes você não vê como aquele fogo baixar, né? São muitos problemas e a gente tem que estar, a gente tenta diminuir o quanto a gente pode, mas nem sempre a gente consegue apagar o fogo. E a tua história da Área 42 foi completamente inversa Sim. ao que acontece com a maioria das empresas. Vocês chegaram para a gente e disseram, olha, vamos estruturar. A gente viu nascer um projeto que raramente a gente vê. Então, assim, vamos fazer um negócio. Então, vocês quiseram apoio jurídico, né? E eu acho que foi bom, porque eu acho que a Área 42, eu acho que juridicamente ela está bem alinhada, né? Está bem totalmente, redondinho. Então, assim... As pessoas não prestam atenção, Éder, quando toda empresa, sem exceção, ela pode ser só se ela tem fornecedor, ela vai ter contrato assinado. Se ela tem cliente, se ela for uma empresa séria, ela vai ter contrato com o cliente. Se tem contrato, é obrigatório você ter um jurídico que lhe auxilie naquele delírio, senão você pode estar se lascando em muito. A sua ideia é justamente isso, é o empreendedor, ele entender que ele tem que acompanhar o dinamismo social. Exato. Então, as coisas vão acontecendo, ele tem que entender essa mudança e como encarar isso. Então, se o marketing mudou, eu tenho que colocar uma pessoa no marketing ali, um profissional especializado, para que eu possa desenvolver o meu negócio, né? Então, se tem um problema jurídico, do lado preventivo, tem um contrato para assinar, eu tenho que entender dos riscos. Então, tenho que ter um profissional
do lado. Então, a ideia é essa, o gestor, o empreendedor, ele desenvolve o seu negócio, né? Mas é cercado por profissionais habilidosos para cuidar, Exato. para lhe orientar, para ele saber qual o direcionamento que eu vou dar no meu negócio, Exato. né? Para estar cercado de cuidados e saber o risco. Eu devo assumir esse risco ou não, Sim. né? E aí é onde entra o que muitas pessoas não levam tão a sério, que parece muito teórico. Ah, você aprendeu ali na cadeira de administração, é muito teórico. Mas quando a gente construiu e modelou o negócio da Área 42, a gente fez uma análise SWOT, né, Uhum, que é muito sim, sim, conhecida. E aí você lá na análise SWOT tem a areazinha lá das ameaças. sim. É nessa Uhum, área onde surgem ali os maiores riscos. E quando você uhum, entende de análise de risco, que aí é onde entra o sim, jurídico sim. para lhe auxiliar, onde você vai entender o que é que eu faço se isso acontecer. Né? Então, dentro você tem que destrinchar tudo. Se você vai ter funcionários, se Uhum, você vai contratar funcionários, você tem que entender como é que uhum, aquilo ali vai funcionar. Se você não uhum, entender sobre CLT, uhum. você também está se arriscando bastante, né? É, E em nenhum país uhum, funciona a ideia. Eu uhum, não sabia, então isso não uhum, tem problema, porque o juiz ou quem quer que uhum. seja vai ser, vai ter pena de mim, né? Então, assim, no final você vai aprender muitas vezes na base da porrada, Você né? tocou num assunto importante. Quando o pessoal olha a análise SWOT, ele vê aquele quadrante, as forças, né? Mas a fraqueza, nem sempre ele consegue Sim, identificar o que é preciso para trabalhar aquilo, exato. né? É por isso que o debate as ideias, né? Construir um pensamento ali direcionado para solucionar o seu problema, é aí que vem o jurídico, Sim, né? Como é que eu vou me cercar daquele cuidado? Né? Qual o impacto que aquilo deve ter? Nem sempre os empresários pensam dessa forma. Porque aqui eles veem, eu não vou ter esse custo agora. Então, se surgir um problema, eu contrato. Mas ele não sabe o quanto que ele deixou de ganhar por não ter tido conhecimento. Né? Isso a gente percebe muito no dia a dia quando os clientes vêm conversar conosco. Se eu soubesse que era dessa forma, eu teria optado por esse caminho. sim. Né? O que eu acho interessante é que quando a gente vai abordar. Você é um cara diferente, né? Você é diferenciado. Mas quando a gente vai abordar um empresário e falar sobre o que está acontecendo na empresa, para poder fazer uma visão estratégica, uma visão direcionada aos problemas, ele não consegue enxergar os problemas que tem. Sim. Então, assim, já abordei alguns que disseram, não, minha empresa não tem problema nenhum. E no teor da conversa, quando a gente vai conversando, vai entendendo o que é, quantas pessoas tem, qual o tipo de razão social que ela está inserida, aí começam as conversas e a gente vai visualizando, olha, por que não é assim? Por que que não mudou, tipo, de um simples por real? Então você paga quanto de impostos? Por que que não faz essa redução, essa carga tributária? Então a gente vai analisando e ele vai começando na conversa a falar, olha, não sei, não sei, mas isso pode, isso não pode. E ele começa a ver um futuro diferente Sim. para a empresa dele. Ele vai ver, olha, um jurídico não é um ônus que eu vou ter, e sim um privilégio para eu poder ter um lucro ainda maior na Ainda minha mal. empresa. Ela vai conseguir, o quebra-cabeça vai montar. Sim. Então, assim, ele vai, as peças que eles têm, eles não conseguem fazer aquele quebra-cabeça montado. Então, assim, eu colocando um tributário, colocando uma parte civil, colocando uma parte trabalhista dentro, até uma previdenciária patronal, ele consegue evoluir. E aí ele passa um degrau que às vezes ele nem esperava. Porque eu vejo um conformismo muito grande de algumas pessoas. Minha empresa está bom do jeito que está. Isso é Eles não verdade. pensam em Eu evoluir. cresci dessa forma e vou Sim. continuar desse jeito. É um Entendeu? pensamento antigo, Sim, muitas sim. vezes proveniente até dos próprios pais, Esse né? cara aí é um É, empresário, mas é, ele não é um empreendedor, né? exatamente. Ele não É, tem a mas visão na empreendedora. conversa que ele vai ter contigo, comigo, com o Fábio, ou com outra pessoa que tem uma visão diferente, ele começa a enxergar um futuro que ele não via. Sim. E ele diz, caramba, será que eu posso fazer isso mesmo? Tu não tá brincando? Isso é risco? Isso é certeza? Ele quer ter uma certeza que eu não posso dar, né? E eu disse, olha, você tem uma probabilidade muito grande de dar certo se você implantar esse sistema na sua empresa. Sim. Se você tiver uma visão diferente, um contrato diferente de trabalho, uma visão do previdenciário patronal diferente, uma parte cível, maciça, na, 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 na dinâmica dos contratos que você faz diariamente, é uma evolução. Sim. Sim. E aí, com aquilo, ele vai conseguir o que ele mais quer, que é lucro. Sim. Sim. Né? Porque o lucro está na base de tudo. Se você fizer um negócio para não ter, você nem faz. Né? Pegando o gancho da dona Lidu, o porquê que a gente sempre chega lá numa vibe feliz
É porque é exatamente isso. A gente já passou por muitas dificuldades, por muitos desafios, né? Lá atrás, principalmente, quando a gente chegou para conversar com vocês, chegou com um navio de problemas, né? Aham. E a gente foi solucionando, encontrando solução em cada um deles, né? E hoje, realmente, quando a gente vai para o escritório, é normalmente para coletar para projetos novos, é para coletar tomadas de decisões, né, cara? Qual é a melhor? Eu faço isso, eu faço isso, faço isso, eu faço aquilo. E não mais para levar problema, Sim. né? Problemas vão acontecer, claro, mas a gente tem certeza hoje, já não é mais uma coisa que não deixa a gente dormir e fica com aquela tensão. A gente tem certeza hoje que vai ter solução e que a gente vai encontrar, através de vocês, a melhor delas. Né? Porque está tudo redondo, está tudo seguro, existe segurança jurídica por trás de tudo que a gente faz e isso é muito bom. É extremamente saudável, né? A qualidade de vida Sim. que traz nisso de você ter certeza de tudo que você está fazendo ali tá ok, tá parametrado e que você não tem, não tem não terá nenhum problema se mantiver naquela linha ali, né? E eu acho que isso para os empresários, a gente também é um tech hub. O que é um tech hub, né? É um ambiente onde a tecnologia está sendo agrupada ali, né? Então, nós fomos convidados, participamos de um edital, fomos convocados, né? Nós somos um dos ambientes de inovação da CCTES, Secretaria de Tecnologia e Inovação do Governo do Estado. E a gente recebe muitas startups para mentorar. Então, eu realmente dou uma consultoria muito abrangente para várias startups que participam de editais lá por eles, através do Corredores Digitais, que é um programa muito bacana. E aí, cara, a gente conversa com muitos empreendedores, jovens, até, enfim, não existe faixa etária, mas em sua grande maioria é normalmente a primeira experiência que ele está tendo com a empresa. E aí eu dou sempre essa pincelada que a gente está conversando aqui, né? Ele não precisa se formar em direito, ele não precisa se formar em contabilidade, ele não precisa ir se formando em todos para dominar todo o conhecimento. Mas em volta dele, ele tem que encontrar um time, uma equipe que possa dar essa segurança para ele. Sozinho, ele não vai conseguir, entendeu? Exato. E aí, em cima disso, né, essa visão empreendedora, inclusive eu fui dar uma palestra recentemente lá na UFC, a convite de um professor, para essa área, esse ramo de tecnologia, né? E era para ser 1 hora, se transformou em 3, que a galera não queria me deixar ir embora. Porque eu fui destrinchar exatamente quais são esses conhecimentos que a pessoa tem que ter. Quais são essas áreas que a pessoa tem que não necessariamente dominar, mas saber que ela existe, que ela precisa ser tratada, e o jurídico é uma das primeiras ali. Além da parte administrativa, financeira, comercial, marketing, jurídico e contabilidade são essenciais para toda empresa, sem exceção. Entende? E aí eu O acho que jurídico é o coração ou é o pulmão? Pergunta complicada, é hein? complicado. Essa eu não esperava, né? É complicado. Mas, cara, Quando você fala do jurídico, para a gente é mais fácil, porque quando nós fechamos um contrato com o cliente, o que a gente faz? A gente vai até a empresa, até o cliente, e a gente analisa diversos cenários. Por isso essa segurança. Né? Então, assim, não é só focar no que é o tradicional, do que é o convencional. É realmente mergulhar dentro da empresa, ter uma imersão, ver como funciona a dinâmica da empresa, como é a relação com os empregados, como é que funciona o financeiro, é tudo, é todo um contexto. Então, a gente costuma até dizer que é um contrato personalíssimo. A gente vai e a gente entrega realmente ali de cara e de coração. Por isso que a gente entende o negócio para poder fazer o melhor contrato, passar a melhor orientação, a melhor segurança para o cliente. sim, sim. Né? No jurídico, nesse âmbito jurídico, existe o contencioso, né, e existe o preventivo. Sim. Né? Você já provou dos dois, né? Já. E Então, um assim, deles não é bom. um deles é muito bom. Apesar de que quando entra é bom, né? Você resolve algumas coisas. Mas o preventivo você evita, né? Sim. Então, assim, esse estudo que o Fábio está falando é interessante, porque eu estou com o jurídico há 10 anos e não tenho uma causa na justiça. Ótimo. Sim. Ou seja, o preventivo deu certo. O preventivo está dando certo, né? É pior do que, eu estou com o Éder há 10 anos, o Fábio há 10 anos e tenho 1 milhão de processos, né? Ou seja, alguma coisa está errada, Sim. né? Ou não está alinhado de... não adianta ter e não usar. Não adianta ter, fazer o preventivo,
alinhar com o jurídico como você vai manobrar a empresa, e aí na prática fazer tudo diferente. E a falta de conhecimento também, vocês trouxeram esse conhecimento para a gente. Em outras empresas, né, a gente tinha um departamento financeiro que fazia cobranças. E no universo de cobrança, é comum aquela ideia de, cara, passou 5 anos, você não tem mais a dívida, né? E a gente realmente, por não conhecer esse universo jurídico por trás de cobrança, como trabalhar isso, alcançamos, né, clientes endividados conosco, montantes gigantescos. Que quando a gente chegou até vocês dizendo, não, cara, a galera tá, enfim, tá devendo, tem muita dívida e tal, X% de inadimplência na empresa, e vocês estão fazendo alguma coisa jurídica com relação a isso? Não, só cobrança e botando, sei lá, no SPC, Serasa. Não, mas aí tem muito mais coisas para ser feita, né? Dá para acionar juridicamente, fazer uma cobrança, e realmente a gente, depois dessa chavezinha mudar, opa, tem o que fazer, tem como fazer, e vocês faziam, né? É uma das áreas de vocês. Isso auxiliou muito a gente, né? Até a visão de negócio mudou, entendeu? De, cara, isso daqui, o financeiro, ele consegue ir até aqui. A cobrança consegue ir até aqui. Daqui para cá tem que ter outra ação, né? E aí a gente montou esse processo junto com vocês do que fazer, né? Chegou até aqui, passou de um mês de cobrança, não foi efetivado, vai para uma outra instância. Não foi efetivado, vai para outra instância. Então, até a criação de processos, em várias áreas jurídicas diferentes, né? Porque normalmente a gente pensa no advogado para quê? Cara, teve um processo ali, vai e resolve, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Então, diminui a minha dívida, né? Dívida. E aí a gente acabou que a gente entendeu em várias áreas diferentes, né, das empresas, como o jurídico atua. Então, por exemplo, o LGPD é uma coisa relativamente recente no Brasil. Sim. E a gente, né, para inserir isso dentro de contratos, para a gente entender como é que a gente faz isso quando a gente vai gravar um vídeo com um cliente, enfim, tudo isso, né, todos esses processos, eles são fundamentais. E a falta de conhecimento é uma coisa muito arriscada, né? E aí a gente ter isso, essa clareza, ela é muito importante. Eu digo isso porque na primeira empresa era muito comum, quando as pessoas perguntam, tu tem empresa, e qual é a tua empresa? Não, é um curso de inglês. E a primeira pergunta que vinha na cabeça de todas as pessoas, sem exceção, é, então tu é professor? Como? Se você for dono de curso, só precisa ter o quê? Professores. O restante não existe, né? Então, o bastidor para que aquele aluno esteja assistindo aquela aula é muito grande. É muito grande. São vários departamentos, são vários fornecedores, são vários graus de conhecimento que aquela empresa precisa ter. Uma empresa, até de pequeno porte, ela precisa ter aquilo ali, porque existem muitos riscos, processos por trás de tudo isso aí, né? Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento e valorize isso, né? Valorize porque não é tão simples, nada é simples, né? E aí essa dedicação que as pessoas, os empresários têm, ou os empreendedores têm, ou terão, né? Isso tem que ser realmente valorizado e tem que ser bem trabalhado, né? Porque é muito comum também, eu acho que vocês já ouviram isso. Meu primo é advogado, eu contrato ele, né? Então, assim, às vezes, né? Só que O tem. meu sobrinho está se formando aqui, se preocupe não, que eu Antes era boto muito comum, ele, hoje, né? hoje em dia tem as especialidades, né? Porque procura realmente um especialista E na tem área. que ser, né? Porque são muitas áreas Exato. diferentes, com muitos. É que nem médico. Meu primo é médico. De É, quê, né? Você sabe que ele é médico, você vai nele? Não, então. Assim, ó, eu vou lhe contratar enquanto meu filho está se Tá se formando formando. ali, vai sair um gênio, né, Leonardo? Você falou da área de recuperação de crédito, por Sim. exemplo, né? Então, o setor de recuperação de crédito do escritório, ele analisa como que funciona a mente do devedor. Ele dá prioridade para pagar quem cobra. Então, no momento que você trabalha essa cobrança, sabendo como funciona, você tem um resultado mais assertivo, Sim. né? E ingressando no meio jurídico, nós temos as ferramentas necessárias para alcançar um melhor resultado para o cliente. Era isso que eu queria falar em palavras bonitas. Pronto, né? Muito bonito. Muito bonito. O Vicente falou da pessoa que, você tem um quê? Empresa, eu tenho um curso de inglês. Me lembrou do Flávio Augusto, né? Que ele não falava inglês e montou o curso de inglês
sem Sem saber sem falar. saber falar, É. né? Foi no espírito empreendedor dele que ele começou a utilizar a marca dele, a empresa dele, e se desenvolveu e é o que é hoje. Legal, legal. No âmbito do comércio, a gente vê muito, né? Agora, nesse âmbito, por exemplo, na saúde, você pensar uma clínica médica e Sem um o dono médico. não ser um médico, né? Assim, aí, um escritório de Pronto. advocacia, É. o Sem um dono não advogado. ser um advogado, né? E eu É acho que complicado. bate Bate. do inglês, né? Um dos sócios é professor, né? Pronto, então. Então, mas Um abraço, meu amigo Marcelo. e aí, cara, mas é realmente essa amplitude de conhecimento para você abrir uma empresa que seja. O próprio Éder, como empresário, além Exatamente. do escritório, teve outros negócios, né? Experimentou Exatamente. outros negócios, que não tem nada a ver, né? Até no universo de gastronomia. Apesar de eu gostar de gastronomia. Eu acho que depois disso, Mas é muito complicado, né? É bem diferente, né? O que tu experimentou total, lá, cara. total. Só para não deixar todo mundo curioso, né? Eu tive uma batataria. Então, a gente criou um sistema de negócio que era uma franquia. A gente criou, nós éramos franqueadores, e o negócio era Spiral Chips, que era uma batata, um modelo totalmente diferente, que era um modelo espiral. Por isso o nome, né? Spiral Sim. Chips. Que era muito bom, galera. Eu sinto E muita aí falta. disso a gente colocou várias inovações no negócio. Era batata no palito, a batata recheada, sanduíche com pão de batata. Assim, a gente sempre colocava a batata como o principal e colocava os agregados. E o negócio foi desafiador. Sim. Desafiador porque a gente sabia como instituir o negócio juridicamente. Na parte comercial a gente ia aprendendo, né? Ia instituindo. Vendemos várias franquias na época, locais e até para fora do estado. E eu acho que o meu maior calo no negócio foi ver como a parte dos funcionários, eles tratavam os donos do negócio. Sim. Assim, eles não tratam, a maioria não trata como um parceiro, trata como se fosse quase um inimigo. Sim. E a gente tentando evoluir o negócio, eu acho que você deve sentir muito isso também, que o funcionário às vezes está jogando contra, Sim, sim. Isso né? é muito comum. Isso é Eu, muito eu, comum. eu me revoltava porque assim tem coisas que a gente não consegue suportar como advogado, né? Como essa figura jurídica, Sim, né? sim. E no dia a dia você via absurdos que acontecia que era a dor de cabeça, eu acho que potencializava Sim. pela minha profissão, né? Pelos meus conhecimentos. Eu até não sei se eu já comentei um fato curioso só para ilustrar, né? Um colaborador nosso teve que se ausentar porque tinha Foi que do dentista? tinha que ir ao dentista e tal, e eu ia ter que se ausentar por 2 dias. Ele falou com a gente, não, tudo bem, lógico, tá. E você vai quando? Não, eu vou na segunda pro dentista, eu vou ter que me ausentar 2 dias. Ok, segunda e terça, né? Segunda a gente não funcionava, então ele ia faltar na prática um dia que seria a terça. Aí na quarta-feira, cadê o funcionário, né? Aí a gente liga pro funcionário, hoje eu rio por isso. A gente liga pro funcionário, olha, fulano, cadê você? Tá, o negócio tá aqui bombando, tá cheio de gente, tal, tal. Você não me disse que eu ia me ausentar por 2 dias? De fato, você falou. Não era a segunda e a terça? Não, mas segunda era minha folga. Apesar de eu ter ido na segunda, os 2 dias são úteis, né? É terça e quarta. Como assim? E você aguentar isso, assim, É engolir difícil. seco e rir no outro dia pro funcionário, eu não conseguia. Então, assim, tinha que tomar atitude, né? A rotatividade era grande por causa disso. Meu irmão, que também é empreendedor, ele é administrador, geriu o negócio comigo, era um negócio familiar também. Ele disse, calma, vamos com calma, que não é assim. Negócio, você não está no seu escritório de advocacia, aqui é um negócio diferente, tal, tal, tal. Aí eu disse, não, cara, com o tempo eu disse, não, vamos. E Deixa eu ficar desenvolvendo só a minha atividade principal. isso é uma das coisas que encarece qualquer negócio, a rotatividade, né? Você encontrar a pessoa certa para o lugar certo, o tempo de treinamento, o tempo de maturação, o desenvolvimento daquele processo, né? Então, assim, tudo isso não é da noite para o dia, não é fácil, realmente. Assim, a nível de experiência, nós tivemos mais de 200 funcionários, né? Ao mesmo tempo, era em torno de 50, aproximadamente, né?
Então, com a rotatividade, passaram muitas pessoas mesmo, em cada um dos departamentos, né? E como o Éder falou, essa liderança, né? Não é só a chefia, mas a liderança de você manter todo mundo ali coeso, manter todo mundo motivado, manter todo É um mundo desafio. satisfeito, né? A gente sempre fez muita pesquisa de satisfação organizacional na empresa, né? Então sempre foi muito alta. E obviamente tivemos muitos percalços, todos nós tivemos, com a pandemia, por exemplo, né? Que foi o grande finale ali para a gente. E através de vocês a gente encontrou uma saída interessante para a gente, né? Mas mesmo assim foi muito desafiador esse período. E isso tudo gerou muitas angústias, muitos momentos de não ser o que fazer, como resolver o problema, mas também trouxe muito, mas muito conhecimento. Né? A gente aprendeu muito em todos esses anos, todos esses períodos, com vocês, na prática mesmo, entendendo ali o que fazer, né? E também dando muito mais qualidade de vida e paz, né? Quando você começa a ter essa segurança, esse processo, você entendendo, cara, é assim, 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 se chegar a isso aqui acontece isso, 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 dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, em vários âmbitos da gente, né? E eu acho que todos deveriam experimentar o universo empresarial. Todo mundo deveria ter essa experiência. O Éder falou do empregado, que às vezes aparenta que joga contra o Sim, time, né? Mas se pararmos bem para pensar, eu vejo o empresário como uma pessoa que abençoa vidas, porque muitos tiram sustento dali, dali. né? Você analisa diversos municípios no Brasil, aqueles mais desenvolvidos são porque tem empresas que levam renda, que gira a economia do estado. Né? Não é fácil ser empresário, todo mundo sabe o desafio Sim. que é o dia a dia, né? Euclides da Cunha dizia que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Sim. Eu vejo como empresário é, antes de tudo, um homem de fé, porque ele investe no negócio acreditando que vai dar certo. Sim, Todo total. dia, Total. será que vai gerar o resultado? Eu vou fechar o contrato, eu vou alcançar as metas, eu vou alcançar os meus desafios, né? Então, assim, é um desafio diário, né? E Sim. nem sempre o empregado observa isso, percebe isso, né? E muitas vezes o cara investe tudo que tem ali, Exato. né? Ele investe num Muitos, sonho, numa é, ideia ali. E, assim, infelizmente no é, Brasil, isso é, já é conhecido, é. 60% das empresas fecham nos 2 primeiros anos, né? Uhum, Então, assim, são dados realmente assustadores, inclusive. uhum, E eu acho que isso é muito por vários fatores, e um deles é falta de conhecimento, falta de preparo. Entendeu? uhum, E aí eu acho que existem hoje vários meios de você aprender sobre, né? Desde de programas no YouTube, cursos que você consegue fazer, Sebrae, que tem uhum. gera muito apoio para isso, né? E também você ir atrás do Uhum, universo privado, né? uhum, A gente, por exemplo, nós também temos um programa de consultoria dentro da área 42 e a gente estrutura negócios. uhum, Chegam empresas para a gente para pedir ajuda para estruturar o negócio, às vezes que já está andando. Então o cara tem que uhum, mudar os 4 pneus com o carro andando, uhum. né? Então, muito com essa mentalidade. Ah, eu sou professor, eu montei um curso e eu sou tudo dentro da empresa. Eu sou o comercial, eu sou o financeiro, eu sou o cara que fecha contrato, o cara que bota dentro do sistema que não tem, o sistema dele é um caderno, é Ele uma acaba ficando planilha de refém Excel, do próprio refém do negócio. próprio É. negócio. E já está ali, e está funcionando, o negócio está validado, É. funciona, Uhum, né? Tem muitos clientes, mas ele vai se perdendo em vários uhum. momentos e vai perdendo cliente, entendeu? Descentralizar é uma dificuldade que eu vejo em muito empresário, Sim, né? Como é que eu vou passar isso? Como é que eu vou passar aquilo? Tem que ter confiança. sim, Mas para ter confiança, tem que ter um preparo. sim, Não é, no empregado não é só passar, né, exato. e jogar, esquecer. Não, você tem que acompanhar. Então, se eu Acompanhar, passei, cobrar, se eu pedir um relatório para sexta, eu tenho que perguntar na quarta, e aí, tá dando certo? sim. Então, tudo é saber acompanhar, saber desenvolver. Tem uma máxima, né? Delegar não é Delegar, delargar, né? delargar, Né? Muita gente fala. é, E aproveitando esse gancho, né? Assim, não basta conhecer só sobre negócio. Hoje em dia você tem que conhecer muito sobre pessoas, né? Pessoas, exato, total. Então, assim, exato. a gente fala, porque a pessoa, um empregado tradicional, né? Aquele empregado chato, que seria inimigo da empresa. Não é só ele sorrir, né? Ele tem que sorrir sincero, Sim,
né? Então, assim, hoje a gente está pós-pandemia, a gente teve uma evolução gigantesca e tem um fluxo, tem uma mistura de gerações também, né? A Sim, gente tem que aprender a lidar com gerações, né? exato. Aprender a lidar com ânimos, aprender a lidar com motivação, não é fácil, Não é né? fácil. E isso tudo, além da parte técnica, que o empresário tem que ter um controle, delegando funções, né? Fazendo aquela descentralização para poder fluir, ele tem que conhecer o ambiente de trabalho. Ele tem que saber se o ambiente é saudável, se estão todos alinhados, se estão todos sorrindo felizes, Sim, não é sorrindo falsamente para você, porque isso aí vai interferir diretamente no seu negócio. O jurídico nosso, no caso, e vocês também, vocês lidam com contratos, sim. né? Então, existem muitas empresas dentro de um cowork. Nós lidamos com empresários que estão com problemas trabalhistas ou então estão com problemas de consumidor, que não estão alinhando nas compras, querem, no caso, a gente tem um cliente que quer, tem uma assistência técnica que não está resolvendo porque o cliente quer outra coisa. Então, assim, Sim. tem que alinhar os pensamentos, né? As gerações, é um grau de exigência diferente. Diferente. E a cobrança hoje é diferente, né? Antigamente você você fazia alguma coisa errada, você, beleza, eu conserto aqui. Hoje em dia o cara liga o celular, bota lá e pode Imediato, né? imediato ali criar um caos para você, um problema Uhum. muito grande, né? Então, assim, são várias instâncias que a gente precisa conhecer, entender as pessoas, as gerações, o que é que as motiva. Uma coisa é você ter um cliente ali da década de 70, outra coisa é você ter um cliente que é dos anos 2000, Que pensa completamente pensam diferente. completamente Age diferente, diferente. o time é diferente, um entende, se você disser, não, eu preciso de 2 dias, o outro quer 2 dias, eu quero isso em 10 minutos, porque É o imediatismo, eu quero né, que falam imediatismo, hoje. né? E aí isso assim, é um desafio, né? É um desafio muito grande. E realmente a gente, nesses anos inteiros aí, 15 anos já que a gente está empreendendo, tivemos fácil mais de 10 mil clientes passaram pela gente, né? Tanto do universo de educação, universo de engenharia, o universo, né, que são as outras empresas, no coworking, né, empresários que buscam um endereço fiscal, por exemplo. Então, não entendem o grau de responsabilidade que aquilo é. Né? Então, a gente precisa conhecer o cliente, a gente precisa, não é só fazer vou fazer aqui pela internet. Não, a gente tem que entender se a empresa dele faz sentido estar ali, qual é a possibilidade de crescimento daquela empresa, se ele vai poder ficar por muito tempo dentro de um endereço fiscal. Né? E aí existe uma assessoria contábil por trás, nos assessorando e assessorando o potencial cliente. Entendeu? A pesquisa que a gente faz dentro dos órgãos de prefeitura para entender se aquela empresa pode ou não pode, se é uma empresa comercial ou não. Então, assim, existe muita coisa por trás, muitos processos para a gente conseguir fazer isso daí e conseguir passar isso para o outro empresário. Conseguir passar esse conhecimento para outra pessoa e dizer, cara, nem tudo é tão simples e é interessante tu ter uma visão para isso daqui. Ó, deixa eu te passar quantas vezes já chegou gente, o Vicente me encaminhou para você. Porque eu vou realmente, eu vou tentando encaixar na cabeça daquela pessoa que é importante ele ter Isso, alguém. isso eu acho bem legal da tua parte, porque assim, várias vezes a gente já foi na área 42 assessorar os clientes da área 42, né? Porque assim, você realmente se preocupa com eles, né? Claro, Sabe o claro. que, olha, você não tá redondinho aqui não, procura Faz um isso. jurídico, fala com eles aqui, fala com o Éder, fala com o Fábio, tem uma conversa aqui, um bate-papo, E não só no âmbito empresarial, né? No âmbito pessoal também. pessoal, também. Nós também somos pessoa física, né? É, E no universo de pessoa física tem vários problemas. É um avião que eu, sei lá, atrasou e eu perdi mala, o que quer que seja. O que é que eu faço? Tenho que fazer, né? Então, assim, existem várias coisas aí. O jurídico ele é fundamental para assim, uma infinidade de coisas que você pode estar quase uma previsão do tempo, né? precisando de tempo aí. Ó, vai chover amanhã ou vai fazer sol? Vamos ligar pro jurídico aqui. A probabilidade é cheia. A minha irmã casou, né? Ela é casada com um americano. E ela se casou lá nos Estados Unidos. Sim. Aí eu falei pro Éder, opa, mas eles se casaram no Brasil? Se não casou no Brasil, então aqui no Brasil não são casados.
E é o que é que precisa ser feito? Não precisa fazer isso, trazer documentação. Aí eu falei, André, liga pro Éder. Tu tem que fazer alguma coisa aí. Ele disse aí que é um monte de documento. Mas assim, a falta de conhecimento, né? Você não sabe, você acha que é Sim. só fazer uma coisa e tá tudo Sim. ok, tá tudo certo, né? E aí isso desencadeia outros problemas. E como é que fica a herança caso aconteça alguma Na coisa? cabeça dela, não estou fazendo nada errado. Nada É errado. realmente a falta de conhecimento, É, né? Tem né? situações que realmente é isso. Né? E- A pessoa pensa, eu estou indo no caminho certo, mas não sabe o que está ali ao redor, Sim. né? O que está gerando E ali. o prejuízo que isso Exato. pode trazer lá no futuro. Né? Ou como isso pode acarretar em séries de fatores, ou, sei lá, um acréscimo muito grande financeiro de alguma forma para conseguir fazer isso depois, né? Sim. Então, assim, a busca do conhecimento, acho que para mim É incessante. é incessante. Aproveitando o Pra- gancho, um beijo, André e Gary, meus amigos também. Então, onde eles moram no Hoje eles moram em Albuquerque, Albuquerque, né? mas eles estão viajando para a Flórida agora. E acho que em maio eles estão aqui no Vida Brasil. difícil, né? Vida difícil demais. Essas... Deus me livre de passar por Não, isso. pelo amor de Deus, é horrível. Você tá de aeroporto. Tá na Disney sempre, Ele tão precisa perto. entender o que você está falando. Passa para eles uma mensagem Em inglês? Não, tô brincando. Ah, tá. Fugir do tema. Meus conhecimentos da AIDS aqui. Por favor, não. Olha que eu não nego, hein? Mas, galera, realmente isso é muito legal. A conversa, né? Conversar sobre isso, para mim, se desse, a gente passava aqui 2 horas, 3 horas falando, porque para mim é muito legal você disseminar isso, disseminar esse conhecimento, porque eu não gostaria que ninguém tivesse as experiências ruins que nós tivemos aí ao longo dos anos, em todos os âmbitos, né? Financeiro, enfim, os prejuízos que a gente coletou, achando que estava fazendo certo, e depois descobriu que faltava alguma coisa ali, né? E isso não é legal, né? Mas voltando no assunto, Éder, a gente falou, o funcionário parece que está no time do outro oposto, né? É sempre assim. Inimigo íntimo. Mas existem também a galera que é a favor e muito a favor. Eu voto para dona Lidu. Conta a história, por favor. Por favor, conta a história do presidente. Ixi, Agora complicou. Ela se sente da família, cara. não é o presidente da República. Não é. Calma, não foi o presidente da República que visitou o escritório. Como a gente falou, vocês têm uma empresa familiar, Sim. né? E é uma família muito unida, uma família com uma vibe muito boa, né? Que sempre chega no escritório. Só antes de comentar essa questão do presidente, eu mandei um beijo para André e para o Gary. Se eu não mandar para Dona Graça também, ela vai me matar. Felipe e Marcelo estão também contemplados. Vicente aqui eu não preciso mandar, está do meu lado. E o patriarca, né? E o patriarca, pelo amor de Deus, doutor Evandro. Esqueça não, a lista é grande. A lista é grande. Então, assim, para não se sentirem excluídos, como Felipe. Então, vamos lá. A história da Dona Lidu bem interessante. É uma comédia, né? Porque, assim, Dona Lidu trabalha no escritório já há um bom tempo. Sou muito querida. É uma pessoa muito querida por nós, por todos os clientes. É uma pessoa que, quando o cliente chega lá, Ela cuida de todo mundo. ela se sente cuida, acolhido, né? né? Então, assim, quem procura no escritório, quem nos procura, geralmente estão com algum tipo de problema. Infelizmente, né? Não vai só para dar um abraço. Alguns vão para dar um abraço, a gente recebe, toma um cappuccino ou um uísquezinho, tá? Mas é a maioria que vai procurar um escritório de advocacia porque tem algum tipo de problema. E a Dona Lidu é aquela porta de entrada, aquela pessoa que pega a pessoa, vamos ali, quer um cafezinho, quer uma água, quer um suco, quer uma tapioca, quer um cuscuz, e ela faz mesmo. Né? Então, assim, ela leva para a sala de reunião, chega lá, aí na conversa ela sabe se a pessoa é católica, evangélica, já conversa, e ela deixa a pessoa bem à vontade. Né? E teve um certo dia que o antigo presidente da OAB foi nos visitar, né? Chegou com a comitiva toda, tal, e o dia o escritório, todos os advogados também estavam, né? Então estava lotado o escritório. E no final a gente teve reunião lá sobre alguns negócios e teve a foto coletiva, né? Teve uma foto, vamos tirar uma foto, tal. Ninguém queria tirar a selfie, aquela coisa toda, né? Para poder sair bem na foto. Eu disse, não, calma, Dona Lidu! Chamamos a Dona Lidu para tirar aquela foto histórica, né? E aí
Quando a gente foi ver a foto, a O dona momento Li- mais é esperado o pra momento mais ver, né? esperado. Vamos ver a foto. A dona Lidu bateu a selfie, ela na frente, tampando o presidente da OAB, que era o principal motivo da foto. Bota uma foto clara. Ela bateu o selfie, não era pra ela bater o selfie, né? Ela bateu o selfie. Praticamente ela só na foto e o gato pingado ali do E foi lado, essa a né? foto da comitiva. A foto da comitiva da OAB, do presidente da OAB, não tirou a selfie. Mas ela achou legal, né? Assim, a gente riu, né? A gente riu porque não São tinha, histórias pra contar. não tinha mais o que fazer, a gente só teve que ir. Por favor. Mas eles comeram cuscuz, a tapioca que ela fez. Mais uma. Só pra gente finalizar O assunto, o dona assunto da Lidu. Lidu. É porque são muitas histórias. Teria que ser um podcast só desse daí. Dona Lidu estava tendo uma seleção de estagiários. Conta, por favor. Dona Lidu é uma mulher muito católica, né, Fábio? É muito É. católica. Ela sempre está com o texto, rezando. Tá sempre tal, falando da tal. palavra de Deus. E nós fizemos uma seleção para estagiários. Né? Chamamos muitos estagiários. Também nesse dia A recepção estava lotada. nesse lotado, o dia. escritório lotado. E a dona Lidu vinha, ela é quase uma freira, é uma beata. Tal. E ela tava com uma rifa na mão, né? Para participar Da igreja. da igreja, uma rifa da igreja. E todo mundo que chegava, que sentava lá, ela dizia, olha, eu estou com a rifa aqui da igreja, só R$10, tal, tal, tal. E tinha estagiário que R$10 era o que ele tinha para ir e voltar para casa, né? Não tinha dinheiro no bolso. E aí o pessoal pensando que já era um teste, né, do escritório, tá aqui os R$10. Todo mundo pagou ela no final lá. Eu disse, ei, dona Edu, o pessoal atendeu bem direito. Doutor, ou pessoas boas, maravilhosas. Todo mundo quis comprar a rifa. Eu disse, como assim? Não, porque eu tinha uma rifa da igreja, todo mundo colaborou. Edu, eles vão pensar que era um teste para poder entrar no escritório. Ela vendeu a rifa inteira Ela ali. vendeu a rifa inteira, nem ofereceu pra gente, a gente sempre compra. Né? Eu disse, pelo amor de Deus, Edu, os coitados vão ir a pé pra casa agora, não tem mais nem como pegar o transporte. Então, Mas ela enfim. vendeu a rifa pra todo mundo, né? Então, assim, tem realmente o lado muito legal que a gente consegue, né? Que quando você consegue chegar nesse ponto do funcionário comprar a ideia da empresa e tratar aquela empresa como se fosse sua, né? Que é o que a gente chama de intraempreendedor. Esse é o Ele termo, trabalha né? com você. Com Não você, é pra você. né? E o intraempreendedorismo, isso é muito importante, o cara, ele não é o dono da empresa, mas ele trata aquela empresa como se fosse dele, entendeu? E vocês são intraempreendedores porque vocês tratam as empresas dos outros Sim. como se fosse de vocês, né? Então essa é uma visão que é uma visão muito, muito legal, né? E é um desenvolvimento que você faz ali, sempre, né? Porque vocês, obviamente, vão sempre entregar o resultado e vão entregar a tomada de decisão. Quem tem é o empresário, né? Vocês vão entregar ali, ó, as possibilidades são essas daqui, mas quem toma a decisão é o lado de lá, né? E, Vicente, quando vocês fazem uma seleção, já que tocamos lá sobre seleção, vocês pensam no funcionário a longo prazo, qual o cargo que ele pode exercer futuramente ali Sempre. dentro da empresa? Sempre. Vocês fazem um teste de perfil comportamental para saber se ele se identifica ou se qualifica para aquela vaga que está sendo ofertada? Sempre. Da mesma forma como a gente contrata profissionais para outros fornecedores, a gente sempre trabalha com empresas de RH Sim. específicas, né? Então, seleção de estágio, existem hoje várias empresas que fazem isso, né? O IEL é uma delas, que é da FIEC. Sim. Existem outras, né? Hoje a FIEC, o IEL é um parceiro nosso muito forte. E quando a gente precisa de algum funcionário mais estratégico, né, uma ideia de headhunting mesmo, assim, você encontrar alguém específico para um cargo mais alto, né, mais estratégico, a gente tem empresas parceiras que fazem isso junto com a gente, né? Então eles fazem toda a parte de perfil comportamental, seleção, já chega para a gente realmente ali o suprassumo e parte da gente entrevistá-los, fazer esse processo, entender, né, qual deles mais se encaixa no que a gente está buscando, mas sempre o desenho, né, todo o plano de cargo e carreira da gente, ele já é criado desde a estruturação, né? Então a gente entendeu o modelo de negócio, entendeu quais são os cargos que a gente precisa ter ali, né, quais são as pessoas chaves que a gente precisa ter. E aí essa seleção, ela não é barato isso, não é rápido, né? Existe uma máxima no RH que é
contrate devagar e Demita demita rápido, rápido, né? contrato de exatamente. Né? Então, essa ideia do demitir rápido é para você entender, cara, esse cara não está se encaixando nesse cargo aqui, ele não é o Acabar a perfil, sangria, né? né? Então é preferível você encontrar alguém, né, do que você ficar tentando fazer, né, a outra máxima, né, você fazer uma tartaruga voar, né? Então assim, é importante você fazer exatamente isso, entender o que você quer, entender qual é a amplitude daquilo dali, para você encontrar a pessoa certa, né? E aí, o que eu gosto muito da ideia de startup, né? Essa visão de startup, é você entender que todo negócio ele pode ser um negócio global. Quase todos os negócios, mas a maioria você pode transformar num negócio global. Se for uma vendinha, você pode transformar numa franquia, não pode? Então ele pode ser um negócio global. A ideia de startup é um pouco diferente, ela precisa ter uma pegada de tecnologia, né? Você tem que desenvolver uma tecnologia, tem que ser inovador, mas ele tem que resolver um problema global, né? E aí, É só pegando o gancho, pensar dessa forma é pensar a longo a prazo, longo é ter prazo, claro o que eu quero, sim. né? Isso mostra o diferencial de vocês. E aí eu gosto da ideia da engenharia reversa, Sim. que eu penso no macro. Uhum. O que é que eu posso fazer se esse negócio for muito grande? Aí eu chego para vocês, cara, se esse negócio aqui chegar nos Estados Unidos, o que é que eu tenho que dominar? Se eu quiser ir para o Canadá, o que é que eu devo dominar? E aí depois eu vou fazendo a engenharia reversa. Beleza, agora eu vou para o micro. Eu vou abrir o primeiro teste, o MVP. Fazer o primeiro teste aqui, o que é que eu preciso? E o nosso MVP, quando a gente montou a área 42, eram 3 salas. Até depois a gente conseguir transformar ela em toda a estrutura que a gente tem hoje, entendeu? E aí essa ideia, né, essa metodologia, isso é bacana. Você entender de metodologias, às vezes, né, voltando para curso de inglês, por exemplo, não é o curso que tem que se adaptar à pessoa, é a pessoa que se adapta àquele curso. Então, assim, todo mundo poderia ser cliente do nosso curso? Não, não necessariamente. Às vezes a pessoa queria algo diferente, com a metodologia diferente. Então, qual era o nosso papel como consultores ali no processo de venda, de fechamento de contrato? É entender a pessoa. Cara, por que tu tá querendo fazer isso aqui? Por que tu quer aprender inglês? Depois, qual é o tempo que tu vai destinar para fazer isso? Depois, qual é o objetivo final? Assim, tu precisa disso para quê? Porque se não for um objetivo claro, se não for algo realmente que seja motivador para ele não vai dar prioridade para aquilo. Entendeu? Vicente, aproveitando só o gancho, a gente está chegando já Eu no, posso. no, no limite aqui. Eu queria, porque assim, você é um cara completamente diferente, né? Como a gente falou no começo, diferente dos iguais, e o negócio é diferente dos iguais. Então, assim, para quem está nos assistindo aqui, está pegando algumas dicas bem interessantes, que deve ter pegue várias, eu queria que tu falasse aí com o pessoal, dar as dicas, né, de como empreender, como é que pode começar, o que que você tem que fazer, e assim, como inspiração, seguir seu coração, siga sua técnica, seu estudo. Fala aí para o pessoal aí um pouquinho. Cara, eu acho que os dois lados do cérebro, tanto o racional quanto o emocional, ele tem que estar ativos, né? Então, assim, você tem que seguir o seu instinto, o seu coração, suas ideias, mas com o racional funcionando. Ou seja, como é que eu faço isso? O que é que eu preciso fazer? Quem são as pessoas que eu preciso me conectar, né? O network, então, conhecido network. Aonde eu preciso estar ativo? Aonde estão os meus clientes? E aí você fazer a ideia do MVP, né? Essa ideia que eu falei, né? O mínimo produto viável é de você entender o teu negócio. Cara, o que é que eu tenho? Eu tenho que testar coisas. Eu vou testar a minha solução, vou testar né, o meu produto, o meu serviço. Eu vou testar o cliente, que eu acho que é o meu cliente principal, e eu vou testar os processos que estão inseridos, que precisam para isso aqui funcionar. Então, você entender sobre modelagem de negócio, você entender sobre. E isso é fundamental. Eu acho que a dica maior é você não cair no erro de eu aprendo enquanto estou fazendo. Eu vou aprendendo aqui enquanto eu estou. Que aí é a ideia de trocar o pneu com o carro andando. Se alguém já tentou fazer isso, é um pouco difícil. Então, assim, isso daí são. Hoje a gente falou bastante aí de vários, né, vários insights aí
que a pessoa precisa ter, né? Toda essa base de conhecimento que a gente conversou hoje, pincelou, né? Foi bem superficial, mas a gente passou por várias áreas de cobrança, de problema jurídico, de abrir uma empresa, de pessoas, de tecnologia. Tem muito mais coisa, né? Você precisa entender sobre sistema de gestão, você precisa entender sobre gestão em si, você precisa entender sobre o lado administrativo. Na tomada de decisão, por exemplo, o coworking. É uma grande dica que eu dou, tá, gente? Nossa primeira empresa, a gente decidiu alugar o nosso espaço próprio, contratar um arquiteta, fazer a reforma de toda aquela estrutura, comprar todos os produtos que precisam, do ar-condicionado, cadeira, sofá, lousas, os insumos do dia a dia, fazer tudo isso daí e se você bota na ponta do lápis, isso sai caro. Isso sai muito caro para você fazer um teste, um MVP. E se não der certo, o que é que você faz? Por Né? isso que é, antes de tudo, um homem de fé. Um Que homem acredita. de fé. E aí, hoje existem soluções que 15 anos atrás não existiam. Quer dizer, até existiam, mas não eram conhecidas. O coworking é uma delas. Né? Então, hoje você consegue testar muito mais barato, rápido e fácil. Né? Então, cara, eu acabei de me formar em Direito. Né? Eu consegui minha OAB e vou virar um advogado. Eu preciso, nesse momento que eu ainda não tenho clientes, fazer todo esse processo que eu fiz? Alugar um espaço ou comprar um espaço, fazer a reforma, botar uma placa na frente, ou eu preciso primeiro encontrar o cliente e alugar alugar não, né? Você contratar um coworking, uma sala própria lá, que vai sair muito mais barato. Normalmente Já tem todo o suporte. todo o suporte, recepção, do mais simples, né? Recepção, limpeza, manutenção, água, café, tudo está embutido ali. E essa é a beleza do coworking, né? Então, quando as pessoas vêm conversar comigo, com a gente lá na área 42, essa é a primeira fase que eu dou. Essa é a primeira consultoria gratuita, digamos assim, que eu dou. Cara, tu pode fazer esse plano aqui, que é bem caro. Você pode gastar, nós gastamos na época R$500 mil, que nós não tínhamos, a gente tirou emprestado de banco, né? E foi uma celeuma, a primeira celeuma da gente, que tivemos vários problemas. Hoje é muito dinheiro, na época também era bem mais. Bem mais, né? Então, assim, então todo esse processo, a gente tivesse esse domínio, esse conhecimento em 2015, provavelmente a gente não teria feito os mesmos passos. Mas esses passos foram fundamentais para a gente adquirir o conhecimento que a gente tem hoje. Então, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Mas isso teve um custo, entendeu? Então, a dica que eu dou é, primeiro, aprenda com os outros. Né? Seja inteligente para você ouvir Seja um humilde. podcast, seja humilde, ir buscar ajuda, bater na porta. Como eu falei, para o coworking, antes da gente fazer, e eu digo o nome aqui, a galera da Elephant, a galera da Transform, a Oca, né? A gente bateu na porta, eu fui honesto, eu disse, cara, eu tô querendo abrir um coworking e eu queria saber, enfim, tu consegue me dar alguma dica, alguma coisa? E todos foram unânimes em botar. Senta aqui comigo e eu vou te dizer o que é que funciona, o que é que não funciona, como é que tá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. É todo mundo que vai fazer isso? Não vai ser. Mas você vai encontrar pessoas legais que vão poder fazer isso junto com você, entendeu? Ou você pode contratar, né? Consultoria aqui também, tá? Você pode contratar. Existem empresas especializadas em fazer isso, estruturar novos negócios, né? Personalizar, porque não é um roteiro pré-pronto ali, não é. Obviamente que toda empresa precisa ter um jurídico, precisa ter uma contabilidade, precisa ter uma cobrança, precisa ter um financeiro, administrativo e tal. Mas precisa tudo isso personalizado, né? Para o seu negócio, para o seu perfil de clientes, para a sua estrutura, para o seu tamanho, para o objetivo que você quer alcançar, né? Então Exato. isso é fundamental. Cara, se eu estou pensando e o meu cliente principal está nos Estados Unidos, eu tenho que estar me preparando para isso. Eu tenho que falar inglês. Sim. Os meus funcionários têm que estar preparados para isso. Então a seleção ela vai exigir isso. Então assim, isso é você entender do seu negócio e não ir mudando. Não, deixa que com o tempo eu vou fazendo isso. Não, aí você está fadado a ter um custo muito maior e um desperdício de energia muito maior. Se tornar bem mais difícil. Você falou da questão, eu estou testando o negócio, então eu vou, de repente, ir para um coworking que vai ter um custo bem mais reduzido.
Sem dúvida nenhuma. Eu acredito até que para quem já tem uma equipe grande, também. Porque Também. imagine você ter um espaço grande, aí tem um problema desse nessa época de chuvas. Infiltração, isso, aquilo, precisa de profissionais para adequar isso. Sim, Aí, ao mesmo tempo, você tem que se desenvolver em outras áreas. Então, até para quem tem uma equipe razoavelmente grande, é interessante o coworking. vários estão. Porque você vai ficar É, tranquilo no seu espaço. várias empresas chegam até a gente, né, para isso, com esse perfil. Já sou uma empresa, já tenho anos de mercado, tinha uma estrutura, Uhum. ou ficou muito caro, ou era muito Exato. trabalhoso, ou sei lá, qualquer motivo que seja, e encontraram no coworking, né, no modelo de negócio de coworking, a solução ideal para ele. Porque é muito rápido. É a ideia do hotel, né? É a ideia do Exato. hotel. Você tá ali, você vai ter tudo Toda a na sua estrutura toda a ali à sua estrutura. disposição. E caso em algum momento você diga, cara, preciso, agora sim, preciso ir para um canto maior. Se você dentro do coworking não encontrar essa solução, porque ele está lotado de alguma forma, mas você já está 100% ali estruturado, né? A nível de pessoas, a nível de validações, a nível de processos, num ambiente que lhe deu essa segurança, né? Que lhe tirou esse custo energético, não só da energia em si, mas o custo energético de ter que pensar sobre isso. Pensar em pagar boleto de energia, boleto de internet, boleto não sei o que lá, saber se aquilo está funcionando, e se não estiver funcionando, tem que ligar É muito para bom. a operadora e ter que fazer não sei o que lá, e ter que chamar o cara para desentupir a privada. Então, só o administrativo, e eu digo porque já tivemos um departamento administrativo grande, o custo que você tem só para manter a estrutura é muito É caro, muito caro. entendeu? Muito caro. E só para terminar, se a empresa chegar a um ponto de crescer e quiser ir para outro local, crescer em número de funcionários por conta de espaço, eu até oriento deixar o excesso em home office e continuar no coworking. Isso, com certeza. Cara, isso daí eu vi em São Paulo, em vários momentos de viagens aí, empresas gigantescas, gigantescas. A 99, Sim. né, 99 Pop, como era antes, né? Ele tinha um prédio imenso em São Paulo, era todo amarelão. E na época da pós-pandemia, quando eu fui para uma viagem lá, eu estava do lado do prédio, o prédio todo vazio. Eles entregaram o prédio de volta e começaram a utilizar essa solução. Muitos dos funcionários não voltaram, ficaram em casa, no home office, e os que precisavam de um escritório ou alguma Sim. coisa, o 99 passou a dar, né, a possibilidade deles se alocar em coworkings, né? Perfeito. E eu acho que isso daí são soluções muito bonitas, inclusive, né? São soluções muito mais É fáceis pensar fora da pensar caixa. fora da caixa, entendeu? É interessante, tu falou alguns coworks aqui que tu foi buscar uma consultoria, né? Sim, Conhecer o negócio. E eu acho legal porque a gente vê as profissões, vê os negócios e vê amigos, né? sim, Vê aliados, né? sim, Eu sei que você é amigo de vários proprietários de cowork. Inclusive, eu queria deixar um abraço também pro pessoal da ATP Cowork. sim. Milena, 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 nossa, é minha amiga, nossa cliente também, que veio depois da área. da área 42. E também gostaria de deixar esse salve, né, para todo mundo, que a gente também já conhece alguns outros proprietários. Encerrando Josimar, que aqui, fica ao lado de Josimar. vocês. Eu digo que é bunda com bunda, literalmente. E assim, é sempre importante a gente estar juntos, né, Sim, na abertura do negócio, como a gente iniciou falando, e vai acabar também falando, né? sim, Estruturar um negócio, a parte jurídica, a parte contábil, a gente sabendo estruturar para você andar com as próprias pernas e poder evoluir, sim. né? A gente vai estar encerrando, né? Eu queria te agradecer muito pelo convite de vir aqui e falar um pouco sobre negócios, Sim. falar também da importância do jurídico. Muito obrigado, porque a gente sabe que estamos juntos, né? Sim, Quando tem os problemas, quando não tem, quando a gente vai pensar, e a gente pensa muito nos projetos, pensa muito nas adversidades, eu acho que isso faz com que a sua empresa tenha cada vez mais sucesso, com né? certeza. Estamos unidos para o bem maior, né? Então a gente não tem que esperar o problema acontecer. Não, não somos Nostradamus, nem mãe de nada, mas a gente pode prever que com aquele tipo de mentalidade, com aquele tipo de posicionamento, o problema pode acontecer. E a gente, muitas vezes, na conversa, né, no diálogo, na instrução, mostrando que existe uma nova lei, uma normativa diferente,
um pós-pandemia completamente diferente, no universo Sim. jurídico também, com a parte virtual. A gente consegue mostrar e vocês se adequam sempre, vocês pegam as ideias, vocês pegam aqueles insights e costumam seguir. E a gente tem um modelo de negócio de sucesso que é o seu. Eu, particularmente, já saindo da área completamente, eu adoro entrar naquele corredor do Cavaleiro do Zodíaco que tem na área 42. Vão lá visitar, gente. Fica com o Se não convite. conhecem, vão lá visitar. O ambiente é espetacular. Sim. Tem Homem-Aranha, tem Cavaleiro do Zodíaco, tem Senhor dos Anéis, Super Mario. Jurassic Park. Caverna E tem do um Dragão. arcade lá excelente que você pode lembrar. Ó, quem é da minha geração vai ficar lá uma meia hora antes da reunião. Viu? É o que acontece. Geralmente a gente chega um pouquinho antes para ficar no arcade lá, brincando. Depois a gente vai falar de coisa séria. Né? Eu acho engraçado que alguns pais de alunos deixam os filhos, né? E os filhos entram direto para a sala de aula, de alguns cursos que rodam lá, e os pais olham para o arcade. Gente, na minha época, se isso aqui tivesse negócio de aula, tá era jogando. Meu filho entrou direto, não pode. Tem alguma coisa errada. Teve uma vez que eu entrei na área 42, aí o Vicente estava em reunião. Eu disse, não, eu espero ele aqui fora. Eu adoro esperar, né? Porque é um ambiente que você pode esperar à vontade. Né? Aí quando ele chegou, eu tava com o chapéu do Indiana Jones e o chicote, né? Daqui é isso. Eu disse, não, cara, calma. Eu tô testando aqui. Vai fazer um vídeo. Fazer um vídeo aqui de chapéu de cowboy e o chicote do Indiana Eu Jones. já tô vendo a hora do escritório ir pra lá. Né? Tem sala. Abriu uma filial lá. Mas, gente... Mas é isso. Só te agradecendo realmente. Eu acho que foi ótimo o Excelente. podcast. Insights valiosos, muito CafeCast, né? E nada melhor do que você que é um amplo conhecedor da técnica do empreendedorismo, para a gente debater isso, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas que querem abrir seus próprios negócios. E você é o cara ideal para poder traduzir esse tema numa coisa mais fácil, leve, né? Que pode ajudar aí as pessoas que assistam esse podcast. Gente, com certeza. Gostaria de agradecer o convite. Sempre é uma honra estar junto com vocês dois. A gente realmente, como o Éder abriu falando, né? Além de cliente, somos amigos de muita longa data. Já disse. Muito longa data. E é muito bacana a gente ver o crescimento de todo mundo, né? De todos nós. Né? Então, eu acho que isso é muito agradável, né? E poder contar sempre com vocês, né? Como a gente conta, muitos anos que a gente realmente tem essa parceria e acredito que isso vai ser por muito longo período aí para outros projetos, outras ideias que vocês vão estar junto com a gente fazendo isso acontecer. Se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos encerrando. Né? Foi ótimo aqui essa participação do Vicente Queiroz, fundador da Área 42 Cowork. E no próximo podcast a gente vai abordar outros temas interessantes para vocês, tá bom? Muito obrigado. Valeu, até mais. Obrigado.